Salve, salve galera do Centroga aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma notícia que saiu há cerca de 2 dias atrás e pode ser que você já tenha visto ela em sites, em outros canais que comentaram esse assunto. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo porque eu fui atrás aí, vamos dizer, de informações mais aprofundadas sobre esse caso. Então eu espero aqui apresentar uma análise mais completa do que vocês já viram aí em outros sites e outros canais também. Para quem não sabe do que eu estou falando, a Salvat, através de uma nota lá na fanpage oficial no Facebook, anunciou o cancelamento de diversas coleções, né, vinculadas no caso à Marvel Comics, como a coleção de capa preta, de capa vermelha e também a do Homem-Aranha. Galera, essa notícia pegou muita gente de surpresa, ainda né, que a Salvat já viesse aí meio atrasando o envio de diversos encadernados, principalmente por culpa da distribuição, né, que foi um mal que atingiu diversas editoras aqui no Brasil por conta da recuperação judicial do Grupo Abril, que tinha a maior distribuidora do país. Eu vou apresentar para vocês aqui qual foi essa nota, vou colocar aqui também a imagem, mas basicamente a Salvat fala o seguinte: como vocês têm acompanhado, passamos por dificuldades no processo de distribuição ao longo de 2018, que culminaram em pausas nas entregas por alguns meses. Esse cenário trouxe um impacto direto em nosso planejamento editorial e logístico, e por isso será necessário realizar algumas mudanças. Em bancas, a extensão da coleção Marvel Black irá até a edição 135 e não até a 150. E a partir da edição 124 ela vai ser semanal. Era quinzenal, será semanal. A coleção do Homem-Aranha será descontinuada, sendo a edição número 40 a última. Eram previstas 60 edições, ficaram agora em 40, e a fase 2 ela vai contar com periodicidade também semanal. A coleção Marvel Red, né, que seria a de capa vermelha, ela vai seguir o planejamento inicial e vai concluir na edição 100, e a partir da 84 vai também se tornar semanal. Aí, em relação às assinaturas, a coleção do Homem-Aranha será descontinuada, sendo a 40 a última edição inédita. A de Marvel Red seguirá o planejamento inicial, vai encerrar na número 100, e todos os assinantes receberão com o seu último pacote os próximos passos para solucionar as pendências referentes ao saldo financeiro da sua assinatura, e poderão entrar em contato com a central do assinante em caso de dúvidas referentes aos status do seu pacote. Entendemos o quanto essa notícia pode ser frustrante e sentimos muito pelo inconveniente. Bom galera, eu quero fazer uma abordagem aqui, até por um lado jurídico, comentando com vocês se existe a possibilidade de vocês brigarem judicialmente por conta desse encerramento prematuro, quando a própria editora tinha anunciado uma continuidade até determinado volume. Eu quero comentar também sobre o porquê que a Salvat não disponibiliza esses encadernados para serem vendidos nas Mega Stores, seja a Saraiva, seja até mesmo o Amazon. E eu quero também fazer de forma mais minuciosa uma análise de por que essas coleções, né, da capa preta, capa vermelha do Homem-Aranha foram canceladas, enquanto a coleção do Tex ela continuará saindo. Afinal de contas, se o problema é distribuição, o Tex também será distribuído, né? Eu vou abordar todas essas questões aqui. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que essas coleções da Salvat foram muito bem-vindas aqui no Brasil e deu uma mudança muito brusca no mercado editorial de quadrinhos. A editora Panini, que detém o monopólio, né, praticamente aí, agora nós temos a Salvat e a Egon Moss, ou Salvat, né, que tem, né, as publicações Marvel e DC como aí a sua preciosidade. Muitos leitores ficaram questionando e pedindo à editora Panini Comics alguns lançamentos e relançamentos, principalmente histórias clássicas antigas, mas a editora Panini Comics dava de ombros, não estava nem aí. Aí chegou a coleção de graphic novels Marvel Comics pela Salvat, a coleção de capa preta, trazendo muitas histórias clássicas dos personagens. Então, aquele leitor que estava órfão de determinadas publicações
puderam encontrar nessa coleção, que tinha um trabalho gráfico mais luxuoso, capa dura, né, e poder saciar ali a sua vontade de ler esses materiais em melhor qualidade. A Panini, vendo esse cenário, começou a correr atrás também, né, fazer alguns relançamentos, algumas coleções mais fechadinhas, testando esse mercado, e sem dúvida nenhuma foi um grande sucesso. Afinal, foi a coleção de graphic novel capa preta, acho que inicialmente foram 60 volumes anunciados, depois teve diversas expansões. Aí, ao mesmo tempo, enquanto saía de capa preta, começou a de capa vermelha, começou a do Homem-Aranha, teve o teste da coleção do Conan, né? Aí você vai falar, Fernando, será que não vendeu muito? Foi uma questão de distribuição? Olha, até onde eu sei, não foi por uma questão de vendas. A distribuição, sim, também pode ter tido uma influência, né, com relação a isso daí. Mas o principal foi que o copyright agora das publicações do Conan pertence à editora Panini, lá da Itália. E ela tem outros planejamentos com relação ao Bárbaro. E isso meio que minou os planos da editora Salvat. Então, foi uma questão aí envolvendo os direitos autorais que agora são licenciados pela editora Panini Comics. E quando eu falo Panini Comics, eu estou falando da matriz lá italiana, ok? Ainda em relação a essas coleções que estão sendo interrompidas ou que não terão continuidade, galera, a editora Salvat, de início, realmente fez uma seleção até mesmo interessante dessas publicações, principalmente na coleção de capa preta, que ao meu ver é o filé mignon. Porém, com as expansões, a seletividade desses materiais acabaram, né, deixando muito a desejar. A coleção de capa vermelha, ela já não tem esse intuito de trazer materiais de grande qualidade, de clássicos, mas obviamente ela vai se focar nas melhores histórias dos personagens que serão apresentados, porque o intuito da coleção de capa vermelha não é trazer as melhores histórias, mas sim apresentar os personagens Marvel para os leitores. A coleção do Homem-Aranha, que eu fiz vídeo comentando, eu acho que tinha sido anunciada até a edição número 20, algo assim, eu questionei se o personagem teria 60 volumes de histórias realmente boas para compor uma coleção tão grande. E eu dei a opinião de que não tem. Você pode preencher ali com histórias medianas, histórias muito boas, mas histórias realmente acima da média, é muito difícil um personagem ter esse background de histórias de extrema qualidade, onde você vai falar, não, realmente cada volume valeu a pena. Pode ser até que um ou outro você não curta por uma questão de gosto pessoal, mas você sabe que aquele material é um clássico para a maioria dos leitores e tudo mais. Então, algumas coisas que podem também ter influído aí nessa questão desses cancelamentos que os materiais já não tinham a mesma qualidade. Muitas vezes estavam repetindo publicações que saíram pela própria editora Panini Comics num formato mais barateado, né? Capa cartão, papel LWC, visto que não eram exatamente grandes histórias. Então, na hora que o leitor pesava ali o que compensava comprar, ele acabava indo para o material mais barato. Obviamente existia e existe ainda um público muito fiel a essas coleções que querem ter todo aquele painel, aquele desenho lindão, né, na sua estante. Mas tinham também os leitores que compravam materiais ali, mas tinham também os leitores, assim como eu, que compravam ali determinados encadernados e não faziam a coleção completa. Então, eu acredito que os problemas da distribuição, o problema também do aumento, né, do preço dos quadrinhos de forma geral, não foi só relacionado à editora Panini Comics, ela talvez tenha elevado ainda mais os preços, né, proporcionalmente em relação às outras editoras, mas tudo isso acabou sim por prejudicar a continuidade dessas coleções. Aí que nós chegamos num ponto, galera, que talvez você não saiba. A editora Salvat, ela não tem uma mega estrutura aqui no Brasil, talvez sejam meia dúzia de funcionários, haja vista que o trabalho editorial é feito pela Mitos. A editora Salvat deve cuidar basicamente da seleção dos materiais, a distribuição, algo mais burocrático. Então as traduções, a parte de edição e tudo mais
é feito de forma terceirizada pela Mitos Editora. Inclusive, me parece que as impressões eram feitas na Espanha. Não sei se essas últimas edições continuam sendo feitas lá, porque o dólar subiu e tal. Até a editora Panini parou, até onde eu sei, de mandar lá para a China, né, Indonésia, enfim, fazer as impressões dos seus encadernados. Tudo isso que eu estou expondo e ainda vou fazer mais comentários vai ajudar você a entender o porquê dessas interrupções, desses cancelamentos. Olha só, muita gente pergunta por que esses materiais não são vendidos na Amazon. Galera, é uma questão contratual, não é aparentemente o mesmo caso da editora Eagle Moss. Então, por exemplo, a editora Cultura, quando ela ainda estava saudável nas suas finanças, ela tinha um CNPJ de banca e colocava produtos da Salvat, dessas coleções, lá no site. E alegava que não, que na verdade ali era como fosse uma banca virtual. Isso gerou uma certa revolta, até onde eu sei, da Panini Comics, porque não era exatamente esse o contrato, teve uma briga aí com relação a isso. Então, o que isso quer dizer? Que os materiais da coleção, das coleções da Salvat, contratualmente elas estão vinculadas às bancas. Eu não sei se seria possível haver uma renegociação para manter essas coleções vivas. O ponto é que as tiragens que são feitas desses materiais, elas já são feitas exatamente com um número quase certo de compras. No mês são vendidos praticamente metade da tiragem. Isso é um sucesso, né? Um grande sucesso de vendas. Só que com essa distribuição capenga que a gente está tendo, a Salvat já não está vendendo mais como antes. E mesmo que se colocasse esses materiais ali na Amazon, ela não compraria a quantidade necessária a ponto de satisfazer as finanças da Salvat. Então, na Amazon você compraria quando você quisesse, enquanto nas bancas, se você é um colecionador dessas coleções, né, você está realmente querendo completá-las, mês a mês você precisa comprar. E isso traz um fluxo de caixa para a editora Salvat. Porque, como eu disse, se você deixa na Amazon, você não precisa comprar esse mês. Você pode comprar daqui 3, 4 meses. E isso daí, ainda que a Amazon tenha pago, ela vai pegar isso com desconto. Então, a Salvat também teria que aumentar o preço da sua coleção para colocar à venda na Amazon. A Eagle Moss, vocês podem verificar isso, custa bem mais do que um material semelhante, né, de uma coleção Marvel, do que a coleção da Eagle Moss da DC Comics. São materiais que têm basicamente o mesmo acabamento gráfico, o mesmo número de páginas, e a coleção da Eagle Moss tem um preço aí de R$15 a mais. Então, além dessa questão contratual, o que eu me informei, né, em fontes que realmente sabem do que está falando, a Salvat teria que elevar o preço da sua coleção e aparentemente eles não querem isso daí. Mas Fernando, e Tex não vai enfrentar o mesmo problema de distribuição? Primeiro ponto, os royalties da coleção do Tex são mais baratos do que das coleções Marvel. Então, isso já gera um custo menor para a editora Salvat. Segundo ponto, os leitores de Tex são muito fiéis. Vocês veem aí o tanto de publicação, né, da editora Mitos relacionado ao Tex Willer. São publicações mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais, alguns especiais que acabam surgindo. Então os fãs de Tex, eles são realmente fiéis. Não vão comprar uma ou outra edição, eles querem a coleção. Já nessas coleções que acabaram se estendendo de forma talvez até um pouco exagerada, os leitores já percebendo que essas publicações já saíram em outros formatos mais baratos ou que as histórias não têm tanta qualidade, acabam peneirando um pouquinho mais na hora de fazer a sua compra. Em relação ao aspecto jurídico, sim, nós temos um problema aí. Isso fere o direito do consumidor. Não em relação à coleção de capa vermelha, porque foram anunciados 100 volumes e 100 volumes serão entregues. Agora, em relação à coleção de capa preta e à coleção do Homem-Aranha, você, leitor ou colecionador, né, pode sim exigir que a editora
complete ou ela reembolse você desses materiais que não serão lançados. Olha só, a Salvat, ela faz aquele teste de mercado, lançando 4 edições, né? Ver se realmente o material vai fazer sucesso. Isso daí é uma certa forma da editora se resguardar, porque quando ela faz um anúncio de que aquela coleção terá 60 volumes, que formará o painel X, que é sim um grande atrativo para muitos colecionadores, e não é só o caso de lombadeiros, ainda que também possam ser encaixados aí. Você quer aquele material na sua estante bonito, porque realmente tem artes lindas, assim, é muito legal você ter uma coleção completa da Salvat, da Eagle Moss. Então esse atrativo, ele faz parte também do produto, não é uma frescura quando você exige que a imagem ela esteja padronizada, né? Não fique o desenho todo torto. Eu fiz um vídeo falando sobre as lombadas, se isso era frescura ou não, e a maioria dos leitores entenderam que realmente não era. Você está pagando pelo produto, aquela imagem ali está embutida nesse preço, né? É um material luxuoso. Então, quando a Salvat vem e fala que a coleção do Homem-Aranha terá 60 volumes, ela está se comprometendo com o leitor de que lançará essas 60 edições, inclusive que servem para completar o painel, que é um dos atrativos dessas coleções. E quando ela interrompe no número 40, faltam 20. Você anunciou, você prometeu, você criou uma confiança, né, entre editora e colecionador. Elas já fizeram aquela fase de teste. Se a editora assumiu o risco de lançar o material, o problema não é do leitor. Da mesma forma na coleção de capa preta, ela fala, olha, vai até o número 150, nós vamos expandir aquela arte, aquele desenho. O leitor, ele está contando com isso. Você não pode simplesmente deixar, né, aquele material mal acabado, com a arte terminando com o braço cortado com a cabeça, né, só um pedaço do olho do cara. A editora tem que ter um comprometimento com o leitor. Ah, mas não vendeu o suficiente. É o risco de mercado. Esse risco, inclusive, ele é embutido no preço. Porque se eventualmente ocorrer algum problema, a editora tem dinheiro em caixa. Quando começou o problema de distribuição, isso acarretou logicamente uma diminuição nas vendas e isso afetou o fluxo de caixa da Salvat. O dinheiro mês a mês, que eles já contavam com uma venda aí de 50% ou aproximadamente isso, da tiragem, servia para financiar os volumes futuros, né? Obviamente mais lá para frente. Por isso que essas edições elas vão continuar até um determinado ponto. A editora Salvat, até onde eu consegui me informar, ela não vai abandonar de vez. Vai continuar, por exemplo, com o Tex, mas ela vai fazer uma espécie de reinvenção na parte mercadológica e logística para tentar se adequar ao mercado atual. Então a Salvat não vai abandonar de vez essas publicações. Pode ser que ela traga outras ainda para o Brasil, mais ali fechadas, talvez, como foi o Thor do Walter Simonson, o Capitão América do Mark Waid, os Vingadores do Kurt Busiek com o George Pérez. Então pode ser que simplesmente outras coleções menores venham para o Brasil e não mais essas coleções aí tão grandes. Então, muito provavelmente, daqui a alguns meses, depois que a Salvat se reorganizar, nós veremos aí novas coleções Marvel Comics chegando nas bancas. O problema é a quebra daquela confiança do leitor com a editora. Obviamente que se forem coleções menores, mais chance de ter sucesso esses materiais. Bom, galera, mas deixe aí o seu comentário com relação a esse problema da Salvat, se você estava comprando toda a coleção, quais medidas vocês pretendem tomar em relação a isso daí. E mais aqui, um adendo que eu gostaria de fazer, que tem uma certa relação, né, com esse problema do cancelamento
das coleções da Salvat, inclusive da do Conan, com a Panini assumindo, né, os direitos de publicação, a editora Mitos também vai cancelar a continuidade de algumas coleções, né, como a Crônicas do Conan, que foi até o volume 4, e também aquela série do Conan em capa de couro, né, que era lindona, Conan o Libertador, Conan o Conquistador, visto que são materiais Marvel Comics. Porém, a Mitos ainda continuará publicando histórias do Conan pela Dark Horse, que são histórias muito boas, escritas pelo Kurt Busiek, que já terminou a fase dele, depois veio outro roteirista, que é o Timothy, me fugiu o nome dele, a arte do Cary Nord, e depois tem ainda a fase do Brian Wood. Então nós teremos mais Conan da Dark Horse, que é uma fase muito foda, com grandes escritores e grandes artistas. Então a editora Mitos vai continuar, mas não mais com as publicações clássicas do Cimério, né, da fase Marvel Comics. Bom, galera, espero que com esse vídeo eu tenha ajudado vocês no esclarecimento do cancelamento dessas coleções aí, que me entristece, né? Era uma forma até mesmo de concorrer com a editora Panini Comics, podia não ser uma concorrência tão direta, mas, né, você acabava subpesando ali algumas publicações que saíram por uma e por outra editora, né, optando por esses produtos. Então é isso daí, espero que vocês curtam esse vídeo, dê o seu like, um abraço para todos e fui!